Carolina Bello do Viajar Correndo e junto com a Cláudia Mello da Rio Running Tour, estamos realizando o projeto Corrida em Gotas. A ideia do projeto é conversar sobre tópicos relacionados à corrida. Além dos temas que nós já selecionamos por nossa conta, também recebemos as dúvidas dos nossos leitores, dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, porque afinal a gente está no site, no canal e no podcast, ou seja, todas as frentes, Por isso, caso você tenha alguma dúvida sobre o tema, é só escrever aqui nos comentários ou deixar lá no Instagram do Viajar Correndo ou da Rio Running Tour. A caixinha de perguntas está sempre lá. Falando em pergunta, a pergunta de hoje é: por que um lado da barriga dói quando corremos? Então, vamos convidar a Cláudia Mello, a nossa profissional de educação física, para responder. É com você, Cláudia. Bom, essa dorzinha de lado que a gente sente, na verdade, mais os corredores iniciantes, porque o corredor avançado costuma não sentir. Não é que ele nunca vai sentir, ele vai sentir, vira e mexe, até porque eu vou falar sobre as possíveis causas e você vai entender por quê. Mas é mais comum no corredor iniciante, ou então numa pessoa que é sedentária, que vai dar aquele piquezinho, sabe, para poder chegar até o ônibus, e aí chega lá bastante ofegante, com aquela dor que às vezes preocupa, porque é uma dor aguda, uma dor muito forte, Então você não precisa se preocupar. Aliás, você não se preocupa se estiver relacionado a uma situação da corrida. Depois que você parou de correr, a dor parou, aí de boa, não tem problema, não tem com que você se preocupar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades. A maioria delas, das consequências, estão relacionadas diretamente a um músculo chamado diafragma. O diafragma, ele é um músculo relacionado diretamente com a respiração. Tá? Então, se você precisa de mais oxigênio porque você está fazendo uma atividade mais intensa, o diafragma vai ter que trabalhar mais para poder te dar esse aporte de oxigênio que as suas células musculares que estão em trabalho precisam. Então, ele vai fazer com que você vai ter vamos dizer assim, uma sobrecarga nele, se você é um iniciante, e isso pode causar o quê? Fadiga. Fadiga mesmo. Sabe quando você está lá numa sala de musculação, que você faz o exercício, e aí você não consegue manter o total de repetições, ou você botou uma carga muito alta e você se sente cansado? A mesma coisa acontece com o músculo. Ou seja, isso tende a acabar à medida que você vai desenvolvendo a sua planilha de treino, que você vai executando o seu plano de corrida e você vai melhorando o seu condicionamento físico. Então, por isso, você não precisa se preocupar. Agora, tem outras causas também. Por exemplo, a postura. A pessoa que corre, quando você decide correr, não é simplesmente sair por aí correndo. Às vezes a pessoa acha que só tem que fazer o treinamento das pernas. E não é. A gente precisa de uma postura adequada para correr. E quando a gente fala de postura adequada para correr, a gente está falando de ativação de músculos do core. Então, é super importante que você tenha abdômen, quadril e região lombar bem ativadas, bem fortalecidas, para evitar que isso não reflita lá no diafragma, tá? Porque isso também pode gerar uma sobrecarga dele. A gente também já tem relatos de cientistas falando possivelmente sobre o baço, de você, de repente, tá gerando uma concorrência, como você não está acostumado a treinar. Voltando a falar, quando você não está acostumado a treinar, você tem um desvio de atenção do seu sistema nervoso. Seu sistema nervoso, se você comeu, ele vai direcionar a atenção, vai jogar sangue para a região que envolve todos os músculos do sistema digestório. Então, o baço ele é um órgão que requer muito sangue para trabalhar. E aí, se você começa a fazer uma atividade muito intensa, que às vezes o corredor... A corrida é uma coisa muito motivante, então às vezes o corredor ele é muito intenso, ele vai muito de cabeça na hora que vai emergir desse novo mundo, e às vezes ele sobrecarga, E aí você faz o quê? Você cria uma concorrência entre dois órgãos diferentes, E seu cérebro vai ter que se adaptar, porque até então ele mandava só para um, agora ele vai ter que mandar para dois. Então até ele fazer as alterações fisiológicas necessárias para poder dar o aporte de sangue para os dois, você pode ter esse desconforto. Volto a dizer, o treinamento faz com que as adaptações fisiológicas aconteçam e você passe a não ter mais esse tipo de desconforto. Outra coisa que também muito importante de você saber é não comer muito próximo do seu horário de treino.
Dá um intervalo de uma hora um pouquinho mais. Dependendo do que você come, você precisa até de um intervalo maior. A carne vermelha, por exemplo, o processo de digestão da carne vermelha é um processo muito lento, né? E enquanto a digestão está acontecendo, sangue tem que ser enviado ali para o sistema digestório para cuidar daquela digestão, né? E fazer todo o processo digestório. E aí, se você corre logo após você comeu, olha aí o que você vai ter. De novo, uma disputa. Sem contar que no estômago você tem ali, está muito próximo do diafragma, né? Então você vai gerar aquele desconforto do próprio atrito do músculo trabalhando enquanto você está recrutando, né, mais aporte de oxigênio, junto com o outro trabalho que está acontecendo lá no estômago. Então, isso é muito importante. Tira as refeições de próximo do treino. Aliás, tira o treino de próximo das refeições. Uma outra coisa que também é super comum, às vezes pode parecer besteira, mas eu já percebi isso muito nos meus alunos. A dor acontece simplesmente por questão de respiração fora do ritmo. Pô, Cláudia, mas como assim respiração fora do ritmo? Respiração fora do ritmo. Quando você está no seu dia a dia, você não percebe, já é um procedimento automático do seu corpo. Mas procura observar uma pessoa quando ela está dormindo. Se você vê, é o mesmo ritmo, mesmo tempo que o ar entra, o ar sai. Sempre na mesma cadência. É isso que você tem que buscar para a corrida, de forma mecânica no começo. Depois automatiza também. Então, uma dica que eu sempre dava para os meus alunos era o seguinte: experimenta correr puxando o ar 2 vezes e soltando o ar 2 vezes, como se estivesse tocando uma música, sabe? Puxa, puxa, solta, solta, puxa, puxa, solta, solta. Se você conseguir conjugar isso com a passada, então, mais legal ainda, porque fica até rítmico mesmo, sabe? Acaba sendo até sendo divertido, se você for uma pessoa assim, bem musical. Isso ajuda muito. E quer ver outra coisa também que atrapalha? Às vezes você está correndo, e isso acontece às vezes até com o corredor que é avançado. Tá? Você está correndo, você tirou o dia, o final de semana, vamos marcar um treino com a galera, todo mundo sai junto para passear naquele ritmo de passeio, igual a gente faz nos nossos running tours. Os nossos running tours são assim, a gente encontra a galera, né, com níveis diferentes, pessoas que não se conhecem, para fazer passeios de corrida por pontos turísticos da cidade. O guia vai junto, né, que vai conduzindo o grupo, ele é o pacer. E aí, como as pessoas começaram a se conhecer, sempre rola, né, aquele papo de corrida. E aí, você corre muito, qual a distância que você corre, e você começa a conversar enquanto você está correndo, entre um ponto turístico a outro. E aí as pessoas já me relataram isso, falaram, eu estou sentindo uma dorzinha de lado, não sei se eu vou conseguir. Vai conseguir sim, é só você fechar a boquinha quando você estiver correndo, porque eu acho que você está falando demais. E o que acontece é exatamente isso. Aí você fala assim, pô, Cláudia, mas às vezes é um momento de descontração, eu quero fazer uma social, a social não vale? Vale, é um passeio, ali não está sendo seu treino, não é? Você quer fazer uma social, então faz. Então a dica que eu te dou, sabe qual é? Experimenta falar só quando você for soltar o ar e pela quantidade de ar que você tem. Então, veja, quando você fala, a vírgula de uma frase significa uma pausa, né? É a hora que você bloqueia, puxa mais ar, para falar o restante que vem depois da vírgula, né? Quando você está correndo, não tem como respeitar a vírgula. Você vai falar enquanto você tiver ar. Se não tiver mais ar, você vai parar a sua fala no momento mais inoportuno da frase. Mas você vai parar, vai puxar o ar de novo, no tempo correto, e vai soltar. Quem corre vai entender isso, que você vai ficar falando igual a um robô. Você vai falar um pouquinho, puxar o ar e falar mais um pouquinho. E falar mais um pouquinho. Quando você vê, você está tirando de letra toda essa questão. O que acontece quando a pessoa não respeita isso? Às vezes, ela fala, mesmo já quase sem ar nenhum, e ela vai falando, e aí na hora de puxar, ela puxa e não respeita o tempo de puxar, e aí você já fala, você tira um ritmo da respiração, e aí nessa brincadeira, no meio tempo, sabe o que acontece? Você engole ar. E é isso. Aquela dorzinha que às vezes você está sentindo do lado, simplesmente são gases, porque você falou no momento errado. Quando é que essa dor vai sumir? Se você parar imediatamente, né, ela tende a ir embora. Às vezes tem algumas pessoas que conseguem administrar, vou diminuir o ritmo. Diminuir o ritmo também é bom. Vou diminuir o ritmo para poder conseguir administrar essa dorzinha que está me incomodando demais. E aí você diminui o ritmo, daqui a pouco a dor está indo embora. Mas essas são as dicas que eu dou para você. Né? Aí você deve estar me perguntando, só para poder a gente fechar esse papo aqui.
Mas, Cláudia, como é que eu faço? Eu posso respirar, eu devo respirar pelo nariz ou devo respirar pela boca? Veja, esses dois órgãos, ele tem a mesma função, tá? Aliás, tem funções diferentes, mas para a respiração, todos os dois são responsáveis por levar o ar para dentro. No nariz, você tem esse ar filtrado, né? Na boca, você não tem. Agora, não da forma como acontece no nariz, né? Com aqueles pelinhos para poder reter as impurezas. Agora, pela boca, você tem uma vantagem. Esse ar, ele entra em maior quantidade. Então, se você me perguntar, mas afinal, eu vou respirar pelo nariz ou eu vou respirar pela boca? Aí eu digo para você, depende. Eu prefiro respirar pelo nariz, tá? Porque respirando pelo nariz, eu, de certa forma, eu também desenvolvo um trabalho maior sobre o diafragma, porque só pelo nariz o ar vai ter dificuldade de sair, ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Mas acontece que às vezes o seu ritmo aumenta demais e não tem condições, não dá vazão, parece que você vai explodir por dentro, você precisa soltar mais ar e o buraco do nariz não dá vazão para isso tudo. E aí o que você vai fazer? Eu particularmente gosto de fazer, aí eu dou um passo adiante, só o nariz não está dando jeito. Então eu vou puxar pelo nariz e vou soltar pela boca. Só que aí às vezes o seu ritmo está muito forte. Ou então você já está naquela corrida buscando o seu RP, né? Seu ritmo, seu recorde pessoal. E aí você já está, sei lá, há 30 minutos num ritmo frenético, forte, e aí você não dá para administrar. Então puxa o ar pela boca e solta o ar pela boca, porque aí vai ficar muito mais fácil de você estar fazendo esse transporte de oxigênio e a liberação do gás carbônico que você precisa eliminar para poder liberar espaço para que mais oxigênio seja captado e levado para os pulmões e assim dar o seu aporte de oxigênio que o corpo tanto precisa naquela hora. Então veja, tudo depende do momento, tudo depende do objetivo. Não existe certo, não existe errado. Tudo depende da forma como você vai trabalhar, da forma como você vê. E aplica essa técnica que eu falei da respiração, que você vai ver que com certeza essa dorzinha de lado vai sumir. E se você é iniciante, só mantenha sua rotina de treino, que o condicionamento vem e essa adaptação fisiológica vai sumir também. Nossa, são várias questões, né? E cabe a cada um ver aí qual que se aplica melhor à sua condição. Bom, mais uma vez, obrigada, Cláudia, por estar sempre aqui com a gente respondendo a essas perguntas. Aliás, eu também vou sempre agradecer pela participação das pessoas que estão enviando as perguntas. Isso é muito importante, então super obrigada. E pode continuar enviando caso tenha aí alguma questão sobre o tema que ainda esteja pendente na sua cabeça. Eu aproveito para falar, como sempre, também para você conferir todos os vídeos do Corrida em Gotas na nossa playlist no YouTube. Ela vai estar em algum local aqui desse vídeo. Além disso, não deixe de se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito. Mas, pelo amor de Deus, né? Então hoje nós vamos ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima!